a igreja passará ou não pela grande tribulação? Esse é o tema do nosso vídeo hoje. Eu quero pedir que você assista até o final, para você analisar as passagens bíblicas que eu irei mostrar aqui para você. Quando eu falo de igreja, eu estou me referindo à igreja do último dia, a igreja que será arrebatada, a igreja que verá a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque ao longo da história, a igreja ela passou por várias tribulações. Até o dia de hoje, nos países asiáticos, os países de maioria muçulmana, os cristãos são perseguidos. Então, eles passam por grandes tribulações lá. Então, sempre, desde a igreja primitiva até hoje, houveram tribulações para a igreja. Então, eu me refiro aqui à tribulação para a igreja que será arrebatada, certo? E eu respondo essa pergunta dizendo que sim, a igreja ela passará pela tribulação. A doutrina, essa crença de que a igreja não passará pela tribulação, ela é uma crença muito nova. Ela surgiu no século XIX, em 1825. Ela é bem recente. Em toda a história da igreja, os apóstolos não ensinaram isso, os pais da igreja não ensinaram isso, os reformadores não ensinaram isso. Apenas agora, em 1825, que surgiu um ministro presbiteriano, escocês, que ele teve a ideia de que a vinda de Jesus ela seria em duas fases, em duas etapas. A primeira seria de forma secreta, para arrebatar a igreja, e aí seguiriam 7 anos de tribulação, e depois desses 7 anos, Jesus voltaria novamente com os santos, que aí seria a segunda vinda visível dele, para instalar o reino milenar. Mas antes dele, ninguém cria dessa forma. A igreja sempre cria que a igreja passaria pela tribulação, que os santos passariam pela tribulação. Aí depois desse ministro escocês, Edward Irving, teve também John Nelson Darby, que foi o criador do dispensacionalismo. Ele que divulgou mais essas ideias, que ficaram conhecidas, principalmente nos Estados Unidos. E nós aqui, brasileiros, consequentemente, a maioria das igrejas evangélicas brasileiras, elas vieram de missionários americanos e europeus. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus foram 2 irmãos suecos, batistas suecos, que fundaram a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. Então, eles já tinham essa crença de que a igreja não passaria pela tribulação, certo? Então, nós, quando nos convertemos aqui no Brasil, já somos doutrinados dessa forma. Eu, por exemplo, fui doutrinado dessa forma, que a igreja não passaria pela tribulação, certo? Mas é uma crença muito nova. Antes do século XIX não existia isso, sempre a igreja acreditou que passaria pela grande tribulação. Eu vou mostrar aqui algumas passagens bíblicas que mostram claramente isso, tá? Convido você para analisar também. O primeiro texto aqui é a segunda epístola de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo fala assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aí no versículo 3 ele diz assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto está se referindo à segunda vinda de Cristo. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que nós conhecemos como anticristo. Então aqui nessa passagem, Paulo diz que antes da vinda de Jesus tem 2 coisas que devem acontecer, que é a apostasia, que já está acontecendo e ela vai se intensificar cada vez mais, e a revelação do anticristo, certo? Então essas 2 coisas obrigatoriamente têm que acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. E aí uma pergunta para você que acredita que a igreja não passará pela tribulação, a pergunta é a seguinte: o reino do anticristo, ele será antes da tribulação ou durante a tribulação? Todos nós sabemos, com base na Bíblia, que o reino do anticristo será durante a tribulação. Então, se
Jesus Cristo vem depois da revelação do anticristo, logo ele vem depois da tribulação, porque o reino do anticristo é durante a tribulação. Então esse texto ele mostra claramente, de forma simples mesmo, é só a gente ler o texto sem nem muita interpretação, muita estudo, de uma forma simples, a gente lê, a gente já vai entender isso. Que o Senhor Jesus só virá depois da revelação do anticristo, então, consequentemente, depois da tribulação. Outro texto também que a gente pode ver aqui é Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 13. No versículo 13 diz assim: Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Aí João responde para o ancião: Meu senhor, tu sabes. Então o ancião responde para João: Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. No contexto aqui dessa passagem, João ele vê uma grande multidão de todos os povos, línguas, nações, raças, entoando cânticos a Deus, né, e ao Cordeiro. E então, o ancião de dias ele diz que essas pessoas que estão ali entoando o cântico são as que vieram da grande tribulação. Então, mais uma vez, mostra aí claramente que os santos vão passar pela tribulação. Outra passagem clara também é Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A parte B do versículo diz assim: Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí o versículo 6 do capítulo 20 diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade. Então aqui, no verso 4, diz que as pessoas que não aceitaram a marca da besta, não adoraram a besta, elas foram decapitadas por conta do testemunho de Jesus. E essas pessoas são as que fizeram parte da primeira ressurreição. Então, quem faz parte da primeira ressurreição é a igreja, são os santos. E eles foram decapitados, foram perseguidos pela besta. E aí, novamente, a pergunta para quem acredita que a igreja não vai passar pela tribulação: a besta, ela vai ter esse domínio em que período? Vai ser antes da tribulação ou durante a tribulação? Nós sabemos pela Bíblia que vai ser durante a tribulação. Então, logo aí nessas passagens, nós vemos que a igreja passará sim pela tribulação. Tem outras passagens também, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, os sermões de Jesus Cristo, sermão escatológico, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Se você ler todas essas passagens, sempre Cristo ele fala do princípio das dores e depois ele fala da grande tribulação. Em seguida é que ele vai detalhar a vinda dele. Então, sempre no sermão de Jesus, escatológico de Jesus, ele fala de vários sinais, de vários acontecimentos, ele fala da tribulação e em seguida é que vem a sua segunda vinda. Então, é bastante claro, é bíblico que a igreja passará sim pela grande tribulação. Né? Tem o argumento bíblico, que a Bíblia é a nossa única regra de fé, né? Então a Bíblia fala isso claramente, e o argumento histórico também, porque a crença de que a igreja não passará pela tribulação ela é bem recente, bem nova. A igreja anterior a 1925, ninguém falou isso, ninguém acreditava nisso. Então é um pouco duvidoso, uma crença muito nova. Tá bom? Então esse é o nosso vídeo. Espero que você tenha entendido e você que acredita que a igreja não passará pela tribulação, que você analise essas passagens, né? Porque eu também, até um certo tempo, também cria dessa forma, mas eu vi que não é bem assim. A Bíblia ensina diferente, né? Quando a gente estuda a Bíblia, quando estudamos a história da igreja, nós vamos ver que não é bem assim não. Tá bom? Então que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.